Shalom, meus irmãos. Continuando aqui nosso estudo resumido de Gênesis 1. Vamos continuar falando aqui de Bereshit, da palavra Ereshit, que significa na cabeça. Bereshit significa não só em um princípio ou em princípio, mas significa também na cabeça. Porque Ereshit vem da raiz da palavra Rosh. Hiroshi significa cabeça. Veja bem, olha que poderoso isso aqui. Olha, por que está escrito que Yeshua estava no princípio? Estava no princípio. Por quê? Yeshua então é criador? Yeshua estava criando? Se Yeshua estava criando, então a escritura entra em contradição. Porque está escrito em Isaías, acho que Isaías 44, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui o texto para vocês. Aqui, Isaías 44, 24. Se Yeshua é também criador e estava no princípio, então por que o Eterno falou isso aqui em Isaías 44, verso 24? Eis o que diz o Eterno, seu Redentor, ele que o formou no ventre. Ele disse: eu sou Adonai, o Criador de todas as coisas, que estirou sozinho os céus e estendeu a terra toda por si mesmo. É Isaías 44, versículo 24. É o Eterno usando a boca do profeta Isaías para falar. Eu estirei os céus sozinho. Então, se o Eterno falou que estirou o céu sozinho, por que Yeshua, então, estava no princípio? E será que Yeshua é criador? Se Yeshua é criador, então ele é Deus também. Se Yeshua é Deus, então todo o judaísmo messiânico está errado, ou aquele que adora Yeshua como Deus está certo, ou o Eterno então está errado, porque ele disse: não haverá outro Deus além de mim, ou diante de mim. Como nós lemos em Isaías 46, 10, também está escrito, olha só, ele falando: eu sou Deus e não há ninguém como eu. O Eterno então entrou em contradição. Vamos ver, irmão, vamos entender a Escritura. Eu não estou aqui passando o meu pensamento, eu estou passando a Escritura. O que a Escritura diz? Beleza. Veja que interessante. O Eterno, ele pensou em tudo baseado no seu pensamento, ou na cabeça, né? Ele pensou, então, baseado em Yeshua. Ele pensou em todas as coisas baseado em Yeshua. Por quê? A Escritura Sagrada diz o seguinte, olha só. Deixa eu pegar o texto aqui. Acho que é Colossenses. Colossenses. Agora vocês vão ter paciência que nós vamos ler bastante texto bíblico aqui. Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1, 14. Olha só. Por meio de seu Filho, temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele, está falando do Filho, ele, Paulo falando de Yeshua, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Aí ele vai falar por quê? Porque em conexão com ele quem? O Messias, o Filho, Yeshua. Em conexão com ele, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas.
Olha só. Aí continua. Olha aqui o 18, ó. Ele também é a cabeça do corpo, ou seja, ele é o roche do corpo, a congregação messiânica, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo, pois foi do agrado de Elohim ter todo o seu ser vivo no Filho, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado seu sangue ao ser executado em uma estaca. Vocês entenderam aqui, gente? Aqui Paulo está trazendo a revelação de toda a criação em Yeshua. O que Yeshua é aqui? O Criador? Não. Quando a Escritura fala assim, ó, que o Eterno criou, deixa eu pegar aqui o versículo, ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas. Ele é o que então? Se todas as coisas foram criadas em conexão com ele, ele é o que então? Vamos usar aqui continuar usando o exemplo de um arquiteto. Ele é a matriz do projeto. Ele é a matriz. Quando o Eterno criou, pensou em todas as coisas que seriam criadas, que viriam à tona, e Yeshua, ele é como se ele fosse, deixa eu pegar uma palavra para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. É como se ele fosse, meu Deus, ele fosse o traço principal de onde o Eterno começaria a desenhar todas as coisas. Ele é o traço central, porque quando alguém, olha só que interessante, quando o desenhista ele vai desenhar algo, ele começa primeiro, ele tem que ter primeiro o primeiro traço. Às vezes é só um pontinho no meio da folha. E Yeshua é exatamente esse primeiro pontinho, minúsculo até, às vezes imperceptível aos olhos humanos, mas ele está ali, porque todo o desenho vai ser criado, vai ser desenhado, vai ser modulado a partir daquele primeiro pontinho que está no centro da folha. Parece ser insignificante aquele pontinho, mas se ele não existir ali, se ele não estiver ali, nada pode ser desenhado, porque ele é o princípio do desenho. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você. É por isso que Yeshua, ele é o Rosh, ele é o Reshit da criação. Ele é a coroa da criação, gente. Yeshua é a coroa da criação. Ele é para você ter uma ideia, gente, ele é o primeiro pensamento do Eterno em relação à criação. Ele é o primeiro pensamento. Por isso que está escrito, ele é a primeira criação. Lembra que no outro áudio eu falei que criação é pensamento? É primeiro formular? Criar é formular? Então, quando o Eterno formula o seu pensamento, Yeshua é o primeiro pensamento. Porque ele vai ser a matriz, ele vai ser o ponto inicial da criação. É maravilhoso, né, gente? É por isso que está escrito que ele existe antes do princípio. É por isso que está escrito, ó. Deixa eu até pegar aqui, ó. Versículo 14 de Colossenses 1, ó. Colossenses 1,14. Por meio de seu Filho temos redenção. Isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem visível do Elohim invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Ele é supremo. Porque em conexão, o que é conexão? O que é conexão? É algo que vai estar junto, vai se juntar. Amém? Eu tenho algo principal aqui, então tudo que vai vir depois vai se conectar, vai se juntar. A ideia, eu tenho aqui, tem uma garrafinha aqui que a minha esposa fez aqui. Ela tá aqui. Tem uma garrafinha com uns barbantes aqui, bem legal, dourado, passado em volta da garrafa aqui. É um negócio de artesanato que ela fez aqui. Mas antes de ficar bonitinho aqui, qual que é o centro desse projeto que a minha esposa fez? A garrafa.
E para ela colocar o barbante aqui bonitinho em volta da garrafa, tinha que ter um pontinho de cola quente. Então ela teve que dar um pontinho de cola quente em algum lugar da garrafa aqui, pegar a ponta do barbante, colar e vir enrolando o barbante com muito cuidado, até cobrir toda a garrafa. Então o barbante e a cola, pontinho de cola, agora está em conexão com toda a garrafa. Porque a garrafa é o centro para que todas as outras coisas se conectassem com ela. Para que houvesse uma criação, para que houvesse um artesanato bem feito. E Yeshua é a mesma coisa. Nós, a criação, o céu e a terra, tudo foi conectado com ele. Porque ele é o primeiro pensamento do eterno, gente. Isso sabe onde se encontra? Na escritura hebraica de Gênesis 1:1. Eu falei para vocês que era muita revelação. Nós estamos no começo, nós estamos no primeiro versículo da escritura sagrada. Gente, é maravilhoso. Hebreus 1:2:2. Hebreus 1:2:2. Aleluia. Hebreus 1:2:2. Olha o que está escrito, Hebreus 1:2:2. No passado, Elohim falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas agora, no presente século, ele nos falou por meio do seu Filho. Olha só, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Aqui de novo, por meio, mas é em conexão. Não é que Yeshua estava falando lá, não. Por meio, ele é a matriz, o Eterno está desenhando tudo em volta dele. O Eterno está usando ele como ponto central para criar, para trazer à tona. Olha, por meio dele, quem criou o universo. Este Filho é o resplendor da Shekhinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo que existe por sua palavra poderosa. Depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita do poder do Eterno. Vocês entenderam? Vocês entenderam a ideia aqui de Rosh? Yeshua é o Rosh, ele é a cabeça, ele é o primeiro pensamento do Eterno. Olha, Hebreus ainda 3:3, está escrito: Yeshua, porém, merece mais honra que Moshe. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus construiu todas as coisas. Moshe foi fiel na casa de Deus, como servo dá testemunho das coisas que Deus mais tarde tornará públicas. Entretanto, o Messias, como filho, foi fiel sobre a casa de Deus, e nós somos essa casa pertencente a ele, contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança inspirados na esperança que temos. Vocês entenderam? Então, o Eterno construiu. Gente, é maravilhoso esse pensamento. Olha só, Colossenses ainda 23, Colossenses 1:23, está escrito assim, deixa eu pegar aqui para vocês, Colossenses 1:23, desde que continue confiando, alicerçados e firmes, sem se deixarem afastar da esperança oferecida pelas boas novas que ouviram. Essas boas novas têm sido anunciadas a toda a criação debaixo do céu, e eu, Shaul, tornei-me servo delas. Alegro-me nos sofrimentos atuais por causa de vocês. Completo em minha carne o que falta às aflições do Messias, a favor de seu corpo, a comunidade messiânica. Tornei-me servo das boas novas, porque Deus me concedeu este trabalho para o benefício de vocês. O trabalho é tornar plenamente conhecida a mensagem de Deus. O segredo oculto por gerações e eras. Qual é o segredo oculto? Mas que agora foi esclarecido a seu povo separado para si mesmo. A ele, Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse segredo. Qual que é o segredo? Ele é o Messias em união com vocês. Nisso,
reside a esperança da glória. Nós, de nossa parte, o proclamamos, advertimos, confrontamos e ensinamos cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todos como tem alcançado o objetivo, em união com o Messias. Por isso eu trabalho esforçando-me com toda a energia que atua em mim com poder. Então, quem é o segredo oculto? O Messias. Ele é o ponto inicial da criação de todas as coisas. Em conexão com ele, as coisas existem, subsistem. Amém? Tem outro texto aqui, olha, Atos. Antigamente as pessoas, quando iam construir a casa, elas usavam um ponto principal e inicial para construir uma casa. Quem vai falar isso é Pedro. Pedro vai falar isso. Olha só, Atos 4. Atos 4, 11. Está escrito assim, ó. E este Yeshua é a pedra rejeitada por vocês, construtores, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. O que é pedra angular ou pedra de esquina? Antigamente as pessoas quando iam... Lembra quando Yeshua ele dá o exemplo, ele fala assim: eu vou assemelhar o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, tempestade, o maremoto, terremoto, dá contra aquela casa não cai. Por quê? Porque ela está firmada sobre uma rocha. Essa rocha é a pedra de esquina, ou a pedra angular, né? As pessoas edificavam uma casa, uma construção, baseado naquela rocha. Então ela ficava em um dos cantos da casa. Ela era o início do alicerce de toda a casa. Então quando a Escritura diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e a palavra foi feita por ele, nada do que existe teria sido feito sem ele. Era isso, é isso que a Escritura está falando. O Eterno usou, o Eterno pensou nele ao criar todas as coisas. Ele é o Rosh, ele é a cabeça da criação. Amém, gente? Ele é a cabeça da criação, o supremo sobre toda a criação. Tudo foi pensado em conexão com ele. Ou seja, ele é a matriz do projeto do Eterno. Yeshua é a pedra de esquina. Amém? Bereshit bara Elohim. Aleluia. Amém? Vocês entenderam isso aí, irmãos? E tem outra coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui. Sobre... Aqui, achei, ó. Se o Messias, se Yeshua, ele é o Rosh, se ele é a cabeça, se ele é o projeto, se ele é o primeiro pensamento do Eterno, então o que o Eterno pensou? Ó, ainda sobre esse Bereshit, ó, então a gente pode afirmar o quê? Se o Eterno pensou em tudo baseado no Messias, que é o cabeça, então o primeiro pensamento do Eterno foi o quê? Na Torá, foi ter um filho ideal, um filho semelhante ao seu caráter. Então o primeiro pensamento do Eterno foi ter um filho